Oi pessoal, agora a gente vai discutir o que acontece quando a gente tem uma força que é conservativa e depende da posição. Nessa aula a gente vai acabar definindo uma das grandezas que você provavelmente já conhece, que é a energia potencial. Então vamos se lembrar de alguns conceitos antes da gente ir em frente? Por exemplo, você precisa notar que a gente já escreveu a segunda lei de Newton, no caso de que a força, a massa, ela não varia, né? Então você acaba tendo essa grandeza que a gente tem, né? Massa vezes aceleração igual a força. Agora só note que nesse último caso que a gente vai estar tratando agora, essa força depende somente da posição. A gente já fez a força dependendo da velocidade, dependendo do tempo, e analisou os outros casos. Agora a gente depende da posição. É interessante que você note que o teorema da energia, ele ainda é válido. Então eu vou escrevê-lo aqui para a gente discutir a partir dele, tá? Que é assim, o teorema da energia vai me dizer que a energia cinética no instante final, meio de mv quadrado, menos a energia cinética no instante inicial, que é meio de mv zero ao quadrado, isso é igual ao trabalho. A gente definiu lá na aula anterior o trabalho, né? Como a integral, que nesse caso ele vai ficar escrito como x0 até x final, da força, que agora depende de x, vezes dx. Então a gente pode escrever o teorema da energia nesse formato. Essa grandeza que a gente acabou de colocar aqui representa o trabalho que a força gera para um deslocamento específico, né? Você sabe, de física básica, né, que a gente só tem geração de trabalho, nesse caso, né, de força mecânica, quando a gente tem deslocamento. O deslocamento não nulo, né? Porque caso contrário, o que acontece é que se você move um objeto, por exemplo, ao longo de uma força conservativa, de um local e dá uma volta e chega para o mesmo local, o trabalho é nulo, né? Então, a gente tem essa restrição. Esse teorema que a gente colocou aqui é chamado teorema da energia. Essa energia é a variação da energia cinética, energia de movimento, é igual ao trabalho exercido pelo corpo, né? Agora veja, essa expressão toda que a gente escreveu, essa integral, né? Eu vou defini-la como um outro termo também. Eu vou defini-la em termos de uma grandeza que você já conhece, que é a energia potencial. Veja só, quando eu escrevo isso aqui, eu posso escrever assim. Eu vou escrever uma função, que é a energia potencial, que eu vou chamar de v de x. Então, aqui no curso, quando você vê a variável v, isso aqui está se referindo à energia, no caso, potencial. Então, e a gente define a energia potencial em função dessa integral que a gente escreveu, que é a integral, vamos colocar assim, deixa eu pôr na mesma cor aqui, a integral de x até x final, de f de x dx. Então, essa expressão que está aqui, é a que a gente está guardando, a gente vai chamar de energia potencial, tá? Nessa expressão. E veja que, dessa forma, quando a gente resolve, olha só, eu coloquei integral de x até x final, e aqui está o x inicial. Quando a gente resolve essa integral, eu consigo escrevê-la só em função dessa expressão. Então, ela vai ficar, basicamente, a energia potencial num instante, com a diferença da energia potencial num outro instante final menos instante inicial. Então, note que a gente acaba relacionando uma grandeza que existe entre a variação da energia cinética e a variação dessa que a gente está chamando de energia potencial. Claro que falar de mecânica clássica, por mais que a gente tente definir as coisas do zero, dificilmente você carrega um conhecimento do zero, né? Então você sabe muito bem que a energia potencial, ela marca tudo que... a energia que o movimento pode fazer, né, caso ele se inicie, né? E essa variação da energia potencial também é dado trabalho. No final das contas, o trabalho é a variação da energia. Qual? Todas. Seja cinética, seja potencial, né? Então a gente acabou de escrever esse resultado que está aqui. Esse resultado aqui, então, ele é chamado, ele nos leva a um dos princípios que é o princípio da conservação da energia. Então eu vou escrever isso aqui assim, ó. Esse aqui, com essa igualdade, vamos acumular, ó, porque aqui mv final vai ficar assim, ó, meio de mv quadrado mais v de x. Então isso aqui seria a energia no final, energia potencial mais energia cinética. E do lado de cá, né, ficaria a energia cinética também, mv0 ao quadrado, mais a energia potencial, agora todos no instante inicial. Então veja que quando a gente escreve isso daqui, a gente acaba gerando agora mais uma grandeza que a gente chama somente de E,
que é a energia total do sistema mecânico. Note que a energia do sistema mecânico é a soma da energia cinética com a soma da energia potencial. Um resultado que é bem conhecido de você, talvez até lá do ensino médio, né? Então, essa expressão que a gente tem, ele é chamado de conservação de energia, e ele sai justamente quando a gente está tentando resolver esse problema, confirmando a força dependente, né, da posição. Agora, veja que a gente vai expandir um pouco essa solução para a gente tentar escrever qual que é a solução da velocidade, porque lembre-se, quando a gente está resolvendo o problema de mecânica clássica, o nosso objetivo é encontrar a aceleração, a posição e a velocidade. Encontrando qualquer uma delas, consequentemente, a gente geralmente conhece as outras. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vamos tentar encontrar qual que é a velocidade nesse sistema que está aqui, né? E, no final dos contos, é só você isolar, e é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Quem que eu vou isolar? Vou isolar uma das coisas, ou a posição, ou a velocidade, ou a aceleração. Como só tem velocidade, é ela mesmo que eu vou isolá-la, né? Lembre-se que a velocidade inicial é um parâmetro fixo, só existe uma, a velocidade que o sistema começou. E a energia potencial, ela também é um valor, né, que depende da função, mas não depende da velocidade. Então, a gente pode isolar isso daqui. Isola com cuidado, tá? Vamos ver como que eu faço isso de um jeito mais fácil. Porque, em vez de usar essa com essa, eu vou usar essa com o E que está aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. O V quadrado, ele é igual a E menos V de X. Eu vou deixar de carregar esse X, porque senão vai ficar uma salada. E menos V, que multiplica 2 e divide M. Então, essa expressão que está aqui me dá justamente o valor de V quadrado, né? E quando você resolve essa integral, extrai a raiz quadrada, você acaba encontrando qual que é a velocidade V, né? V, que é, no caso, dx dt, né? Ele é dado, então, pela raiz disso aqui tudo. Raiz de 2 sobre m, que multiplica E menos V. Então, essa expressão que a gente acabou de encontrar mostra qual que é a velocidade do problema. Então, quando a gente faz isso, basicamente o problema está resolvido. Se você precisa necessariamente encontrar qual que é a posição, aí você vai precisar integrar isso aqui em ambos os lados. Então, quando você integra isso aqui dos dois lados, você acaba encontrando a solução para a posição. E se você derivar, você encontra a solução para a velocidade, né? E aí você deve estar se perguntando, poxa, quais são os problemas mais clássicos ou mais comuns, recorrentes, né? Envolvendo uma força conservativa dependendo da posição. O mais comum é uma mola. Quando a gente estuda o movimento de uma mola, o que a gente acaba percebendo é que é uma força que depende da posição. Qual posição? A posição de afastamento da mola, né? E à medida que quanto mais a gente se afasta da mola, ou mais ela tá, ou mais próximo, né? Mais se afasta do ponto de equilíbrio, né? Mais força o sistema sente, né? Então vamos considerar esse caso para ver o que a gente consegue obter, tá? Vamos considerar assim, imagine que você tem a força de mola. Lembra que ela é dada por menos kx, né? Então imagine que a gente fosse encontrar, antes de tudo, qual que é a energia potencial desse sistema. Por quê? Porque a energia potencial vai me permitir, a partir da energia total, encontrar qual que é essa velocidade. Vamos fazer isso, ó. Eu vou escrever aqui, então, qual que é a energia potencial, V. A energia potencial, pela definição, né, ela vai ficar integral, menos, né, integral. Aqui, a posição que eu vou usar, a posição inicial 0 e uma posição qualquer x, porque é um modelo qualquer de mola, né? E aqui a gente vai colocar menos kx, que é força vezes deslocamento. Olha só, quando você integra essa expressão, menos com menos vira mais, kx quadrado sobre 2, essa expressão que está aqui, kx quadrado sobre 2, representa a energia potencial da mola. Talvez, se você lá no ensino médio você tenha estudado isso para passar no vestibular, sei lá, você deve ter visto que a energia potencial da mola é dada por kx quadrado sobre 2. Quando a gente resolve aqueles problemas de física envolvendo mola, geralmente a gente considera esse fator para saber qual que é a energia gerada pelo sistema, né? Então, veja que isso aqui acontece igualzinho, né? Não tem nada muito diferente do que a gente consegue. O que a gente pode fazer aqui para fazer uma análise mais profunda é considerar algumas coisas, ó. Vamos considerar um ângulo aqui, uma variável chamada seno de θ. Esse seno de θ ele vai ser definido como raiz de x, raiz de k, sobre 2 vezes a energia total. Então, é uma variável para a gente fazer uma transformação, para a gente ver uma coisa bem curiosa, tá? E outra variável eu vou chamar de ômega. E essa variável ômega é dada por raiz de k, que divide m.
Então eu vou fazer a transformação de toda essa integração para a gente verificar o que vai acontecer quando a gente tenta encontrar a posição. Vamos fazer isso para ver o que acontece? Olha, a posição, quando a gente for integrar, ela vai dar isso daqui, ó. X é raiz de 2m, 2 sobre m, vezes... Agora a gente vai integrar x até x0 de toda essa expressão. E menos v, que depende x, aqui é até bom indicar, né? Elevado a menos meio dx. Então essa expressão que está aqui indica qual que vai ser a solução da minha posição. Como que eu obtenho isso aqui? Integrando isso daqui. Vale a pena você pausar esses vídeos sempre para tentar fazer essa passagem, porque algumas a gente vai acabar omitindo para a gente poder avançar na discussão. Então, integre isso daqui, veja que 2 sobre m não depende de x, enquanto e v sim, então pelo menos v sim, né? Mas ele está dentro da raiz, então você tem que colocar ele para ali para a hora de integrar, né? Vamos integrar essa expressão, a gente vai colocar todas essas funções que a gente tem para encontrar a posição nesse tempo. Então fica raiz de 2 sobre m. Se eu estou tratando de uma mola, essa aqui, você deve lembrar que é a massa de um objeto, né? Aqui vai ficar integral de um instante inicial até um instante final. Aqui eu troquei, né? Aqui está certinho agora. Vezes a energia total, que eu vou escrever em função dela por enquanto, menos a energia potencial, que é meio de kx quadrado, elevado a menos meio dx. Então, essa expressão que a gente acabou de encontrar vai representar para mim qual que é a posição da mola, do corpo amarrado à mola, à medida que o tempo passa, né? E a gente vai fazer as transformações. Então, eu fiz no papel, com calma, não é uma coisa que vale a pena a gente colocar aqui, mas faça a substituição. Como? Coloca no lugar do x, seno de θ, raiz de 2e sobre k. Coloca no lugar quando aparecer raiz de k sobre m, transforma isso em ômega. Você vai ver que é uma simplificação simples de fazer, mas você precisa rabiscar, faz com cuidado, você vai conseguir, ó. E aí você coloca lá, por exemplo, x quadrado, ó, o x quadrado vai ser seno ao quadrado 2e dividido por k. E aí você coloca todas essas expressões aqui. Quando você fizer essas transformações todas, você vai perceber que a posição em função do tempo vai ser dado por 1 sobre essa variável ômega que acabou de aparecer, uma integral de um ômega zero, de um θ zero até um θ final, vou colocar, que é um ângulo, né? De dθ. E essa integral é simples de resolver, porque dá θ, e no final das contas aqui fica 1 sobre ômega, θ menos θ zero, e, se você quiser, igual a t, né? Então, essa expressão que a gente acabou de encontrar resolve qual que é o movimento que a gente tem, né? Então, se você quiser simplificar, você acaba escrevendo que o θ é ômega t mais θ zero. E esse movimento que a gente acabou de encontrar é o movimento que a mola faz. Note que a gente tem algumas grandezas aqui. A gente sabe qual que é o valor de x e qual que é o valor dos outros parâmetros. Mas quando a gente faz isso, a gente acaba percebendo que a mola, que foi presa, que o objeto foi preso na mola, se comporta como um objeto que oscila em função de uma frequência, que a gente chama, e de uma posição de origem, né? Lembre-se que essa oscilação, ela está toda amarrada nessas equações que a gente acabou de colocar, né? E agora, para terminar, né, o que a gente precisa saber, basicamente, também dessa parte? Basicamente, às vezes, você é solicitado para analisar um gráfico de energia potencial. Então, em vários casos, vai aparecer coisas desse tipo, né? Você tem um gráfico que envolve energia potencial e aqui um gráfico que analisa a posição. E o gráfico, às vezes, ele se comporta mais ou menos desse jeito, né? Você tem uma posição aqui, depois ele forma um vale aqui, um pico aqui, e assim vai, né? E você tem uma função desse tipo. Note que em alguns... Você sabe fazer essa análise, né, lá de trás, né? Mas olha, esse valor que está aqui, x0, vamos colocar assim, é um ponto que a mola ela não oscila, né? Agora, num outro ponto que está aqui, ó, x1, vamos colocar assim, e x2, se você der energia para esse sistema desse nível que está aqui, colocar nível 1, acontece que a mola ela nunca vai passar esse nível. Então ela fica oscilando e oscilando, e isso aqui não passa daqui. Se você coloca energia como o suficiente para alcançar esse pico, vamos supor energia 2, essa mola ela nunca vai retornar para cá, porque ou ela entra aqui e fica presa nesse vale,
ou ela entra para cá e fica presa nessa direção. Então existem dois movimentos possíveis quando você está no máximo, vamos colocar assim, num ponto máximo de energia potencial. Mas nem sempre ele volta e tende a retornar. Porque veja, quando ele está nesse ponto, ele retorna e volta, retorna e volta. E nesse ponto também, ele retorna e volta, retorna e volta. Acontece que existem alguns pontos, como esse ponto de energia 3, que quando você inicia o movimento com toda essa energia, o movimento nunca volta. Ó. Note que ele vai e desaparece, e ele vai e ele some, ele nunca volta, percebe? Então, a gente acaba analisando o gráfico da energia potencial para cada um desses pontos que a gente tem, tá? Então, se ficou qualquer dúvida aí, pergunta. Se você ficou com dificuldade de fazer qualquer uma dessas passagens, não adianta só olhar, você tem que rabiscar, porque senão a coisa não funciona, tá? Então, boa sorte aí para você. Qualquer coisa dá um grito, tá? Tchau!